2 bilhões de toneladas de carga circulam pelas ferrovias dos Estados Unidos todos os anos. E toda essa carga precisa de grandes trens. 30 de dezembro de 2013. Um trem de 104 vagões viaja para o oeste pela cidade de Castleton, carregando grãos. O eixo de aço de um dos vagões tem uma pequena rachadura por fadiga escondida no metal, já que ele foi fabricado há mais de uma década. Com 3 centímetros de comprimento, a rachadura aumenta e, conforme enfraquece, o eixo começa a dobrar. Imagina que você tem uma corda e, escondido no meio da corda, tem um pedaço de vidro. Conforme você usa a corda e trabalha com ela, você move o vidro. E aquele pedaço vai começar a cortar os fios da corda, enfraquecendo ela. Mas você não vê porque está olhando para a parte externa da corda. Por volta de 14h08, o eixo rompe. Pedaços quebrados de aço caem sob o trem e descarrilam alguns dos vagões atrás. Mas o trem é tão longo que o motorista não faz ideia. E vindo na outra direção, outro trem transporta a pior carga possível. Mais de 7,5 milhões de litros de petróleo bruto e inflamável. Quando o maquinista do trem de petróleo vê o carro descarrilado, já é tarde demais. Tem rodas de metal em contato com o trilho de metal, ou seja, muita fricção e uma fonte para faíscas. E uma faísca é gerada e incendeia tudo. A bola de fogo cospe gases tóxicos e queima por 24 horas. É pura sorte que ninguém tenha morrido neste desastre. Esta faixa horária é um oferecimento de ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Conhecemos as estruturas, Quando o assunto é engenharia, essa foi uma das maiores conquistas da história da humanidade. mas não as suas histórias. É tipo dominar a própria natureza. Esta é a engenharia Foi a primeira campanha de financiamento coletivo dos Estados que Unidos. construiu o futuro. É como se alguém hoje em dia falasse assim: vamos colonizar Marte. Construções que mudaram o mundo. Sexta. No History 2. Mônica ficou neste hotel e pagou R$ 369 por noite. Nada mal. Camila ficou no mesmo tipo de suíte e pagou só R$ 292. Mas como? É que a Mônica reservou no seu site favorito. Mas a Camila usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva e economizou R$ 77 por noite. Hotel Trivago. Ema, o colchão mais vendido na Europa. Desfrute do conforto aprovado pelo mundo todo e faça o teste por 100 noites sem risco. Ema, compre online agora. Imagina o seguinte, um moleque de favela usa o Duolingo e vai parar numa faculdade internacional. Hallo, ich bin Alexandre, ich bin 23 Jahre alt und ich habe Deutsch mit Duolingo gelernt. Eu era um moleque de quebrada que estava ali procurando perspectiva. Encontrei num aplicativo que leva esse propósito da educação gratuita para todos. Eu me encontrei ali, mano. Então essa possibilidade, ela é muito bonita, ela é potente e ela é real. É nóis. Eu não vou arriscar meus barcos em uma aventura ridícula. Essa seria a viagem mais emocionante das nossas vidas. Eu sonhei com ela. Em nome de Deus, quem são vocês? Eu tenho uma coisa que vai mudar tudo isso. Em algum ponto da história, alguém teve uma pequena grande ideia para vencer um obstáculo. E desde então, vencemos desafios em nossa jornada evolutiva. E rompemos limites que antes eram impossíveis.
No History 2, celebramos a genialidade humana. Uma nave DC-10 caiu, matando metade das pessoas a bordo. Os sobreviventes começam a processar o que houve. Eu sinto que nem sei o que houve. Eu nem sabia que eu tava de cabeça pra baixo até soltar o meu cinto. A gente foi até a asa e aí deslizou pro milharal. Sair ilesa é um milagre. Investigadores vasculham os destroços em busca de respostas, mas com componentes cruciais espalhados por Iowa, a tarefa é difícil. Vejam, o ventilador inteiro está faltando. A próxima pista do mistério está num lugar surpreendente. Em 1968, ao projetar o DC-10, seus fabricantes, a McDonnell Douglas, considerou o crescimento do mercado interno. Com o avião certo, podiam ganhar uma fortuna. A empresa precisa de um avião que voe mais longe que jatos de 2 motores, mas com custos operacionais mais baixos do que seus rivais com 4 motores. Os motores da época da GE não tinham empuxo para usar só 2. A melhor solução era ter 3 motores, mas onde se poria o terceiro? Não era possível ter 2 de um lado e 1 do outro. A solução era colocar o terceiro motor no topo do avião, na cauda. Os motores do DC-10 eram os General Electric CF6 Turbofans. Esse motor tinha uma ótima reputação na aviação por ser seguro, confiável e, no geral, um ótimo motor. O motor CF6 parece ser incrível, com inovações em potência e eficiência de combustível. Com 3 desses motores, o DC-10 pode voar por 5.600 quilômetros e com um custo de combustível bastante reduzido. Mas esse impulso por eficiência pode vir com uma desvantagem, criando um ponto fraco fatal no avião? Às vezes, economizar dinheiro pode custar vidas, como um bairro de Londres aprendeu. Um prédio residencial queima durante a noite. Os moradores assustados só podem ficar parados e assistir. Como isso acontece com um edifício que foi reformado recentemente? Torre Grenfell, Londres, Inglaterra. Construída em 1974. Ao modernizar o edifício, revestimentos de alumínio à prova de intempéries são instalados no lugar dos de zinco, mais caros. Mas há um grande problema com este investimento de alumínio. O revestimento tinha plástico ou polietileno dentro. A maior parte dele queima, é inflamável. Também há um espaço de 5 centímetros entre o revestimento de alumínio e o isolamento. O funil perfeito para alimentar um incêndio. É um projeto muito ruim, porque agora o que acontece é que você tem um pequeno espaço de ar, um duto de ar. É como se você cobrisse o prédio inteiro com uma capa que é inflamável. E você deixou espaço suficiente para o ar entrar e alimentar as chamas. Na madrugada de quarta-feira, 14 de junho, uma geladeira pega fogo no 4º andar. Os bombeiros chegam em 10 minutos, mas o fogo se espalha muito rápido. Uma vez que o incêndio começa, uma vez que o ar entra e alimenta o fogo, não tem volta. O fogo toma conta e queima a noite toda. Conforme o sol nasce, a escala da tragédia se torna clara. Poderia ter sido evitada facilmente. Descobrem que um revestimento resistente ao fogo para o prédio todo custaria só mais $400 mil. Para economizar esse valor, 72 vidas foram perdidas. Esta faixa horária é um oferecimento de ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança de sua casa e forçada a fazer sexo com turistas.
Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa de sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue nem por mais 1 minuto. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigado. Sabe por que a 123 vive dizendo que viajar é para todos? Porque todos que viajam querem passagens mais baratas para qualquer destino e as melhores opções tanto de voos quanto de ônibus. Porque todos que viajam querem todos os tipos de hotéis para escolher. E várias opções para alugar carros. Porque todos que viajam não querem estressar com imprevistos, tipo perder voo por causa do trânsito. E para isso tem o reembolso garantido. Porque todos que viajam adoram super descontos em promoções como a Promo 123. Porque todos que viajam querem ter mais vantagens, juntando milhas num só lugar com o 123 Fidelidade. A 123 tem tudo para todos que viajam. Por isso, a gente vai terminar dizendo o que sempre diz. Na 123, viajar é para todos. O ômega 3 é essencial para um bom funcionamento do coração, cérebro e visão. Mas a qualidade do ômega que você consome também é importante para a sua saúde. Na hora de escolher o seu ômega 3, procure a confiança de marca Sidney Oliveira. Sidney Oliveira, o ômega 3 com certificado internacional de qualidade. Eu não vou arriscar meus barcos em uma aventura ridícula. Essa seria a viagem mais emocionante das nossas vidas. Eu sonhei com ela. Em nome de Deus, quem são vocês? Eu tenho uma coisa que vai mudar tudo isso. Suportarei ser queimado, acorrentado, espancado e morto pela espada. A partir de hoje, vocês são os meus gladiadores. Quando estivermos lá fora, não será meu amigo, será meu inimigo. Coliseu, segunda, às 10h10 da noite, no History Channel. Aviões caem pelos motivos mais variados. Erro do piloto, falha mecânica, até mesmo um clima ruim. E igual ao clima, tem outra coisa que os engenheiros não controlam. Os engenheiros que projetaram o DC-10, o avião futurista com 3 motores, estão certos de que se preparam para todas as possibilidades com os sistemas de segurança mais modernos, incluindo não só um, mas 2 backups para o sistema hidráulico. A hidráulica neste tipo de máquina é essencial para auxiliar o piloto e a tripulação a manobrar essas superfícies de controle para que não tenham 136 quilos de pressão no manche. Esses sistemas controlam o movimento do avião, permitindo que um piloto mude a direção, a altitude ou a velocidade do voo. Se esse sistema hidráulico não estiver funcionando, é quase impossível fazer o avião ir para a direção que você quer. Há poucas aplicações de sistemas hidráulicos que podem ser mais críticas do que a hidráulica da aviação, pela simples razão de que muitas vidas humanas estão em jogo.
Por isso que o DC-10 tem 3 sistemas hidráulicos, sendo que só precisa de um para voar. A ideia dos 3 falharem ao mesmo tempo não era impossível, mas foi desconsiderada porque era improvável. Uma explosão que destrua todos os 3 sistemas hidráulicos é inimaginável. Não há como todos os sistemas hidráulicos chegarem a falhar ao mesmo tempo. Isso é impossível. Foi 1 em 1 bilhão essa falha catastrófica, do tipo que ninguém jamais tinha visto antes. Mas esse azar de 1 em 1 bilhão acontece. Como o piloto e os passageiros de uma das aeronaves mais famosas de todos os tempos descobrem nos céus perto de Paris. Julho de 2000. 109 passageiros embarcam no Air France Concorde para um voo de luxo para Nova York. Depois de 1 hora de atraso, ele consegue autorização para decolar. Os ventos tinham mudado naquele momento, e em vez de taxiar para outra pista e criar mais um atraso, a tripulação optou por seguir em frente e decolar na primeira pista. Mas esta pista não foi inspecionada. Apenas 5 minutos antes, um DC-10 havia decolado da mesma pista. E ao decolar, ele perdeu uma tira de liga de titânio. Um pequeno pedaço de titânio, tipo uma régua escolar, não tão grande. Naquele dia não fizeram a checagem de objetos estranhos e detritos, a checagem FOD na pista antes da decolagem. Então o pedaço de metal passou despercebido. Quando o Concorde começa a decolar, os pilotos não percebem que a tira de metal de 40 centímetros está no caminho direto deles. E os pneus do avião passam por cima dela. O Concorde, correndo na pista e atingindo aquela parte, aquela tira de metal de um DC-10, é uma chance em 1 milhão. Assim, se o avião estivesse um pouquinho para a esquerda, teria passado reto por ela. A borracha explode. Parte dos detritos do pneu batem no tanque de combustível. E quebram uma vedação no tanque. Você nunca quer que o combustível esteja vazando de um avião prestes a decolar. Há uma faísca na célula de combustível danificada e ela incendeia. Conforme o avião decola, o fogo do motor se torna absurdamente destrutivo e o avião cai. Todas as 109 pessoas a bordo morrem no acidente. A má sorte derrubou um dos aviões comerciais mais avançados de todos os tempos. O United Airlines 232 está a 37 mil pés, a caminho de Chicago. No voo de hoje, há 296 pessoas, incluindo Jerry Schemmel. A gente estava lá voando, era um voo suave e eu comecei a ficar um pouco sonolento e eu pensei, eu vou tirar uma soneca, pode ser uma boa. Eu não achei que tinha alguma coisa fora do comum. Uma rachadura de meio centímetro no disco do ventilador do motor de cauda do DC-10 passou despercebida por 17 anos, mas está prestes a chegar no ponto de ruptura. E eu ouvi uma explosão. O que está acontecendo? Perdemos o controle. Os pilotos não sabem o que está acontecendo, mas algo está muito errado com a aeronave. O que foi isso? Eles logo percebem que a explosão danificou o motor da cauda. Veio do fundo do avião. Dava para ouvir a explosão, sentir ela. E eu senti o avião começando a cair depois disso. E eu pensei, nossa, isso é muito sério. Mesmo que o motor falhe, o DC-10 deve ser capaz de voar com os outros 2. Mas este avião não está respondendo. Os pilotos são incapazes de pilotar o avião, subir e descer. Estão basicamente sem controle. Os estilhaços do motor da cauda cortaram todos os 3 sistemas hidráulicos. As chances dos 3 sistemas hidráulicos falharem ao mesmo tempo eram tão raras que não estavam nos procedimentos de emergência. Sem esses controles, os pilotos não podem pilotar o avião ou guiá-lo para cima ou para baixo. O avião está descendo 6 vezes mais rápido do que deveria. Eu agarrei o braço do assento e segurei. No cockpit, os alarmes estão soando. O avião agora é quase impossível de controlar. A primeira coisa que passou pela cabeça deles foi: o que aconteceu, o que houve, o que está acontecendo lá atrás? A tripulação de voo contata o controle de tráfego aéreo de Minneapolis pedindo auxílio de emergência.
Tem algum lugar onde podemos pousar? Vamos tentar ir ao aeroporto. Se não controlamos a nave, vamos pousar no lugar que estivermos mesmo. O piloto pede para pousar em Silk City, Iowa. Silk City, tem uma emergência a caminho. Tem uma nave da United chegando, perdeu o motor 2. Com dificuldade de controlar a nave agora. Conforme o avião desce, ele segue virando à direita, o que pode virar o avião de cabeça para baixo. Se isso acontece e o avião vira por completo, ele vai cair e ser destruído. O piloto, Capitão Haynes, luta para nivelar o avião. A única coisa sobre a qual eles têm controle são os aceleradores, que fornecem energia para cada um dos motores sob as asas. O capitão deixa o acelerador ocioso de um lado e aumenta a potência do outro lado. E isso lentamente faz com que as asas se alinhem de novo. Funciona. E o capitão recupera uma forma básica de pilotar usando só os aceleradores. Mas há outro problema. O capitão agora descobre que só pode fazer curvas à direita. Só podemos virar à direita, à esquerda não. O United 232, então, senhor, só há como fazer curvas à direita? Afirmativo. O instrutor de voo do DC-10, Danny Fitch, está sentado na primeira classe. Por coincidência, ele praticou esse cenário exato em um simulador de voo depois de saber de uma falha semelhante no Japão. Ele corre para o cockpit para ajudar e assume os aceleradores, enquanto os pilotos pensam no próximo passo. O DC-10 inicia uma sequência de círculos sobre Iowa. A cada curva para a direita, ele cai 1.500 pés. Eu senti o avião virando para a direita e seguindo em frente. E eu pensei, por que a gente continua indo para a direita? Por que a gente não nivela nunca? O capitão Haynes usou o sistema de som para informar que tínhamos recebido a ordem de fazer um pouso de emergência em Silk City, Iowa. E disse: quero todos em seus assentos, coloquem os cintos e apertados. Porque nós estamos com graves problemas. Veículos de emergência se preparam para o pouso forçado. Equipamentos estão no aeroporto aguardando. Acho que rodamos em círculo 4 ou 5 vezes para chegar em Silk City. Às 15h53, a tripulação fez a última curva do DC-10. Era a hora da verdade. O capitão Haynes pediu para todos ficarmos na posição de impacto 30 segundos antes da colisão. Ele pediu. Ele disse: eu quero que todos entendam que isso vai ser difícil. Tá descendo muito rápido. Eu pensei, vamos acabar logo com isso, porque eu tô o mais pronto que posso ficar mentalmente e fisicamente. Já fiz minhas orações, disse adeus pro meu corpo na minha mente. Suba. Suba. Uma velocidade normal de pouso do DC-10 é de 193 km por hora, mas esse avião se aproxima 2 vezes mais rápido. Eles estão quase na pista quando, de repente... Ele tá girando. Tá pegando fogo. A asa inclina e colide. O avião rompe em pedaços e cai. Eu olhei à minha volta e vi corpos sendo jogados para os lados, alguns fora dos assentos, alguns ainda presos nos assentos. A gente bateu algumas vezes, depois a gente deslizou e foi para frente. E o nariz do avião bateu na pista e nós capotamos de ponta a ponta. O avião rompeu em pedaços naquele momento e eu me segurei. Ele virou de novo e voltou até finalmente parar. A nave caiu. Qual a situação no local? O avião está em pedaços no chão. Eu estava me preparando para fugir do avião e aí ouvi um bebê chorando dentro dos destroços e eu segui os gritos. E naquele momento eu estava cercado de fumaça, eu não via nada, mas eu ouvia o choro. Então eu me concentrei e percebi que o choro vinha de dentro de um compartimento de bagagem. Encontrei o trinco, abri, levantei a tampa e peguei o bebê com um braço só. Assim que eu peguei, ele parou de chorar. Então eu me virei e fui para a abertura e saí do avião. Equipes de emergência se amontoam sobre os destroços. 112 pessoas morrem.
Eles encontram os 3 tripulantes e Danny inconscientes, mas vivos. Milagrosamente, 184 passageiros e tripulantes sobreviveram ao impacto. Eu olhei para trás e vi os destroços de onde eu tinha saído. E foi naquele momento que eu entendi a gravidade do acidente, porque eu sabia que era um avião grande. E eu pensei, esse é um desastre horrível. As imagens chocam a nação. E com cerca de 400 DC-10 ainda voando, a indústria da aviação está desesperada para descobrir o que deu errado. Mas os investigadores têm uma tarefa monumental. Os destroços se espalharam por Iowa e uma pista vital do mistério está faltando. Quando há catástrofes da engenharia, os motivos podem ser óbvios. Tá descendo muito rápido. Suba. Suba. Mas existem vezes que os engenheiros buscam pelas respostas. Você consegue ver o que falta? Inacreditável. O ventilador inteiro está faltando. Uma evidência crucial da queda em Silk City sumiu. O disco do ventilador não está no local e pode estar em qualquer lugar de Iowa. O obstáculo é 52 quilômetros quadrados de fazendas de Iowa. A parte-chave que ainda falta estava nesta carcaça vazia. Ela que continha o motor número 2 e o ventilador que sugava o ar para ele. Passam-se os meses e, apesar de uma recompensa de $50 mil, o disco do ventilador segue sumido. Eles procuraram em todos os cantos por ele, mas a busca foi em extensas terras agrícolas no meio oeste. E ele ficou escondido por milho e plantações. Apareceu muito depois, quando um fazendeiro estava colhendo e acabou se deparando com o disco do ventilador. Agora os investigadores têm a peça final para descobrir o que causou a queda do voo 232 da United Airlines. E vendo a perspectiva dos engenheiros, as pistas são claras. Corte de gastos. O terceiro motor na cauda é um desastre, prestes a acontecer. Uma falha oculta. Uma rachadura por fadiga. Sinais ignorados. Equipes de manutenção não viram essa rachadura várias vezes. E pura má sorte. A ideia dos 3 falharem ao mesmo tempo foi desconsiderada, porque era improvável. Como resultado da queda em Silk City, investigadores fariam 31 recomendações de busca para melhorar as inspeções e a segurança aérea. Várias delas focadas em redundância e sistemas hidráulicos, a proteção desses sistemas hidráulicos e processos afinados de fabricação e inspeção para os discos do ventilador. Mas por que, em 1989, diante de uma falha tão catastrófica de seus sistemas hidráulicos, a United 232 simplesmente não caiu do céu? Há um enorme pedaço de metal que está basicamente fora do controle. Como você desce com isso e pousa só com os aceleradores? A resposta está no raciocínio rápido dos pilotos, Danny Fitch e da tripulação. Está à vista. Ficou claro para nós que havíamos perdido todo o fluido hidráulico. Quando perguntei a Dudley qual o procedimento para isso, ele disse não existe. Então, nós improvisamos durante o voo. Eu ouvi pilotos, muitos ao longo dos anos que foram no simulador, colocaram um DC-10 nas mesmas condições que tivemos. O motor 2 explode, sem sistema hidráulico, e eles dizem que toda vez que o nariz do avião mergulha no chão, o computador diz que todo mundo está morto. Temos muita experiência aqui, isso ficou claro no cockpit. Portanto, não há substituto que eu saiba para a experiência. E nós a tínhamos. E ficou claro como ela é importante. As ações heróicas dos pilotos do voo 232, sem dúvida, salvaram Jerry e os outros sobreviventes. Provando que quando há catástrofes da engenharia, as pessoas podem intervir. Acidentes vão acontecer. Os planos vão dar errado. E nesses casos, são as ações de uma ou duas pessoas que podem salvar centenas. Quando penso nisso hoje, mais de 31 anos depois, eu acho que não tinha como ter uma tripulação melhor naquele cockpit para nos dar uma chance de fazer o avião funcionar e evitar que todos morressem.
superamos as probabilidades, porque tínhamos um grupo de 4 pessoas no cockpit que fizeram de tudo para tentar salvar vidas. Eu não sei se poderia ter sido melhor do que foi. Eu agradeci a eles pessoalmente e na minha mente todo dia por seus esforços heróicos naquele cockpit. Ilustrando História. Imagine alguém que trabalhasse como pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, matemático, físico, químico, se dedicasse a estudar anatomia, poesia, música, medicina, geologia, botânica e que não se limitasse simplesmente a estudar, mas também a fazer experiências nestas áreas. Pois então, há pouco mais de 500 anos, esta pessoa de fato existiu, um gênio chamado Leonardo da Vinci. Ele nasceu na cidade de Vinci, na Toscana, Itália, em 1452, e desde pequeno se mostrou extremamente curioso. Certo dia, num de seus passeios pela região, Leonardo avistou uma caverna escura. Ele ficou amedrontado diante daquele lugar, mas venceu o medo atraído pelo seu desejo de explorar. Foi essa enorme paixão pelo conhecimento que levou Leonardo à cidade de Florença, centro intelectual e científico da época, e onde, aos 17 anos, ele se tornaria aprendiz de Verrocchio, um famoso artista de seu tempo. O ateliê de Verrocchio era um verdadeiro centro de pesquisa e criatividade. Ali, Leonardo pôde participar de debates, estudos e experiências que iam muito além das técnicas de pintura, exercitando todo o seu talento em diversas áreas do conhecimento. Aos 30 anos, em 1482, Leonardo mudou-se para Milão, onde pintou uma de suas obras mais conhecidas, A Última Ceia. Um enorme afresco pintado no refeitório do convento de Maria delle Grazie. Além de obras artísticas, Leonardo executou também obras de engenharia, sistemas de defesa militar, carros alegóricos. Entre os papéis que foram descobertos muitos anos depois de sua morte, havia estudos detalhados de invenções que se assemelham ao que hoje conhecemos como a bicicleta, o helicóptero, a asa delta, o paraquedas e muito mais. Foi entre 1503 e 1507 que Leonardo pintou aquela que se tornaria a pintura mais famosa do mundo, a Mona Lisa, ou La Gioconda, como também é conhecida. Leonardo, através do equilíbrio perfeito dos volumes e das proporções, cria a impressão de que o quadro tem a vida, como se a Mona Lisa, com seu sorriso enigmático, nos acompanhasse com o olhar. Tudo na Mona Lisa inspira fascínio e mistério. Suas pinturas eram resultado de um trabalho não só artístico, mas científico. Leonardo estudava a anatomia e a fisiologia dos nervos, ossos, músculos, para assim melhor representar o corpo humano. Devido ao seu extremo perfeccionismo, muitas de suas obras ficaram incompletas. Leonardo da Vinci alcançou uma fama sem precedentes na história da arte. Sua obra evidencia a capacidade criativa e exploratória do ser humano, inspirando a todos nós, homens e mulheres, na constante busca pelo conhecimento.